Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar funções, né? Então vamos introduzir o conceito de funções. Compartilhar aqui a tela para a gente iniciar. Apareceu para vocês a transparência? Tá aparecendo, professor. Sim. Então vamos lá, função. Então, vou tentar ser bem sucinto nas definições, né, para não perder muito tempo. Bem básico, né? Então, seja A e B subconjuntos de R, do conjunto dos reais, uma função f de A e B é uma lei ou regra que a cada elemento de A faz corresponder um único elemento de B. Então, para ser função, todos os elementos de A têm que corresponder a um único elemento de B. Então, o conjunto A é chamado de domínio de F e é denotado por D, entre parênteses, F. Então, quando vocês verem essa notação aqui, significa domínio da função F. B é chamado contradomínio de F. O conjunto B é o contradomínio de F. E aí nós escrevemos uma função dessa maneira, f de A em B, ou x em y, que é igual a f de x. Então, normalmente, nós temos aqui x é a variável dependente e y é a variável independente, né? Dependendo do valor de x, eu tenho y. Exemplo de função. Então, seja o conjunto A, 1, 2, 3 e 4, e B, o conjunto 2, 3, 4 e 5, então nós podemos ter uma função f de A e B, dado pelo diagrama abaixo, que é uma função de A em B. Daqui a pouco eu vou botar o diagrama. E temos também o exemplo B, o exemplo 2, que é g de A e B, onde essa função aqui, g de A em B, é dada por essa lei. X vai a y, que é x mais 1. Então, o y é x mais 1. Então, nós temos que também é uma função de A e B. E aí nós temos, para o exemplo 1, f de A e B, então nós temos aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3 e 4. E B, formado por 2, 3, 4, 5. Então, 2, 3, 4 e 5. Então, todos os elementos de A estão ligados a um único elemento de B. Então, 1 está ligado a 2, o 2 está ligado a 4, o 3 também está ligado a 4 e o 4 está ligado a 5. Então, aqui nós temos uma função. O exemplo 2, a função é x vai para y, que é y é x mais 1. Então, nós temos o conjunto A, 1, 2, 3 e 4, está sendo levado a 2, 3, 4, 5. Obedecendo essa lei aqui, 1 vai para x mais 1. Então, se x é 1, y vai ser 1 mais 1, 2. Então, 1 está ligado com 2. 2 mais 1, 3. 2 está ligado com 3. 3 mais 1, 4. 3 está ligado com 4. E 4 mais 1, 5. O 4 está ligado com 5. Então, nós temos dois exemplos de função, onde nós temos o domínio, aqui é o conjunto A,
é o domínio, e o B é o contradomínio. Contra-exemplo de função. Contra-exemplo significa, vou dar um exemplo que não é função, né? Então, um contra-exemplo. Seja o conjunto A 3, 4 e 5 e o conjunto B 1 e 2. Então, por exemplo, 1, f de A e B, dado pelo diagrama a seguir, que é esse diagrama aqui, não é uma função de A e B. Então, essa aqui não é uma função. Por que não é uma função? O elemento 4 aqui, ó, o elemento 4, ele está ligado a dois elementos no conjunto B. Está ligado a 1 e ao 2. Então, o elemento 4, ele vai para 1 e vai para 2. Então, ele não é função por causa disso. Porque para ser função, cada elemento do conjunto A tem que estar ligado a um único elemento de B. Então, 3 só está ligado a 1, porém, o 5 também só está ligado ao 2, mas o 4 está ligado a 1 e a 2. Por isso que não é função. Então, nós temos aqui, não é função. Então, não é função porque o elemento 4 está ligado a dois elementos no conjunto B. O exemplo 2, nós temos uma função de A e B, onde cada elemento de x é elevado a x menos 3. Então, se eu boto 3, 3 menos 3 é 0. Só que aqui não tem 0. Então, 3 não ficou ligado com ninguém. 4, 4 menos 3 é 1, 4 está ligado no 1. E o 5, 5 menos 3, 2. O 5 está ligado no 2. Mas não é função. Por que não é função? Porque o elemento 3, ele não está ligado a nenhum elemento no conjunto B. Então, como ele não tem ninguém para ser ligado, então não é função. Porque para ser função, todos os elementos daqui tem que ter alguém para ele ser ligado em B. Então não é função. Conseguiram entender? A definição simples de função. Para ser função, todos os elementos do conjunto A têm que estar ligados a um único elemento do conjunto B. Imagem. Conjunto imagem agora. Então, nós vamos de conjunto domínio, contradomínio e a imagem. Então, seja f de A e B, dado x pertencente a A, o elemento f de x pertencente a B é chamado de valor da função f no ponto x ou de imagem de f por imagem de x por f. Então, todos os elementos de B que têm uma ligação com o conjunto A, ele é o conjunto imagem. Então, no exemplo anterior, esses aqui não são função, né? Então, não posso falar nada desse conjunto aqui. Mas nesses aqui, por exemplo, o conjunto B aqui, ó, eu teria como imagem de F seria igual a 2, 4 e 5. Esse seria o conjunto imagem. Por quê? São todos elementos de B que está ligado ao conjunto A. Então, o 3, ele faz parte do contradomínio, mas não faz parte do conjunto imagem. O imagem é só os que têm ligação. Então, 2, 4 e 5. Então, esse é o conjunto imagem. Nesse exemplo 2, o conjunto imagem de F, é igual ao conjunto B. O conjunto imagem é o mesmo conjunto B, né? Todos os elementos estão ligados, então o conjunto imagem é o próprio conjunto B. 2, 3, 4, 5. Ou contradomínio. O conjunto imagem é igual ao conjunto B, que é igual ao contradomínio, nesse caso. Contradomínio de F. Aqui não. O imagem é 2, 4, 5. O contradomínio, o CD de F, é 2, 3, 4 e 5. O contradomínio é sempre o conjunto
B, né? Todos os elementos de B, o contradomínio. A imagem são os elementos de B que têm ligação com o conjunto A, com o domínio. Alguma dúvida? Um conjunto de todos os elementos. Espera aí só um pouquinho que eu estou copiando o que você falou do contradomínio. Você poderia repetir imagem, por favor? Imagem são todos os elementos do conjunto B que têm ligação com o conjunto A. Essa ligação se dá por meio de uma fórmula ou de um conceito. Mas já vem discriminado se essa ligação... Exato, bem discriminado. Entendi. Aqui fala aí. Uma lei é uma lei ou uma regra que faz essa ligação, né? Então, ou uma lei ou uma regra faz a ligação de A com B. Certo, professor. Obrigado. Já saiu daquela fase de dependente? Exemplo. Você está lendo por onde, ali? Então, exemplo aqui. Qual site? Seja o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e B, os inteiros, todos os inteiros. No aplicativo ou no site? Eu não sei. Tem uma chamadinha para mim. Deixa aí o microfone, por favor. Então, A, 1, 2, 3, 4, 5, e B é o conjunto dos inteiros, F de A e B, definida pela regra, que a cada elemento faz corresponder o dobro. Então, a regra é essa. Aqui diz a regra, de A para ligar a B. Qual é a regra? Cada elemento faz corresponder o dobro. Ou seja, cada elemento do conjunto A vai estar ligado ao seu dobro. Então, a regra que define F é Y igual a 2x, né? Cada elemento de X vai estar ligado ao seu dobro em B. Então, o B, a regra é sempre X vai a Y, que é igual a F de X. Então, o meu Y é F de X. E que regra é essa? 2x, que é o dobro de cada elemento, né? Então, vamos lá. Então, a imagem do elemento 1 é 2, né? 1 vai estar ligado a 2. Então, se eu botasse assim, se eu fosse representar na forma de diagrama, o conjunto A seria 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B é todos os inteiros. Então, não dá para eu escrever aqui, né? Porque é infinito o conjunto dos inteiros, né? É de menos infinito até mais infinito. O conjunto B é todos inteiros. Então, eu só vou escrever só as imagens, né? Então, como o que liga um ao outro é o dobro, a lei significa 2x. Então, x é 1, y vai ser 2. X é 2, y é 4. X é 3, y é 6. X é 4, y é 8. X é 5, y é 10. Ou seja, o conjunto imagem de f, o conjunto de imagem da função f, vai ser os números 2, 4, 6, 8 e 10. Então, o conjunto de imagem é 2, 4, 6, 8 e 10. Quem seria o contradomínio? O contradomínio de F é todos os elementos do conjunto B. Todos os elementos do conjunto B é o conjunto dos inteiros. Então, eu vou botar aqui o conjunto dos inteiros. Ou, se preferir, poderia botar também, etc. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. Poderia representar assim também. Ou menos infinito, A mais infinito, menos infinito a mais infinito, ou também poderia representar com mais ou menos 1
Mas, não. Primeiro 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, etc. Né? Todos os números positivos e negativos, além do 0. Professor, Esse aqui não seria muito correto, não. Menos infinito, mais infinito, não, porque aqui pode ter números reais, né? Que não sejam inteiros, né? Então, pode ter números racionais, então isso aqui não é muito bom, não. Isso aqui isso não que eu fica ia muito perguntar. Nas atividades, você aceita qualquer uma dessas formas? aceito. Então tá, menos essa que você riscou agora. Porque aqui, como eu botei menos infinito, mais infinito, tem os números racionais, tem os irracionais, tem um Tá monte de certo, números obrigada. aqui, né? E aqui eles dizem que é só os inteiros. Então, podia só botar Z, ou, se preferir, etc., os positivos e negativos, ou de 0, mais ou menos, por aí vai. Roberto, esse contradomínio é só para esse grupo F que você colocou, ou seria uma representação geral de contradomínio? Sempre vão ser os números inteiros? Não, é sempre o conjunto B. O conjunto B, a pessoa define quem é, se é inteiro, se é real, se é racional, se é um conjunto específico. Então, a questão define quem é o conjunto B. Tanto define quem é B, como define quem é A, que no caso é o domínio, né? Nesse Certo. caso, o domínio D de F. Quem é D de F? É o próprio conjunto A, ou 1, 2, 3, 4, 5. Pode escrever assim ou só dizer que é o conjunto A. Conjunto domínio. Nesse caso, que está especificado aqui, né? Outro exemplo. Seja F, aqui é real para real. Conjunto dos reais para os conjuntos dos reais. E é definido por x vai para x2. Ou seja, ele sai de x e vai para o x ao quadrado. Então, aqui, o domínio. O que é o domínio? O domínio é o conjunto dos reais, que aqui está falando. Todos os números reais. Então, o domínio é os reais. A imagem, quem é a imagem? A imagem é de 0 até mais infinito. Então, ele é de 0 até mais infinito. Por quê? Porque como aqui é só ao quadrado, se eu boto os reais, o domínio DDF é o conjunto dos reais. Ou seja, são todos os números. Eu posso ter de menos infinito, aqui cabe, de menos infinito até mais infinito. Todos os números. Ou seja, por exemplo, poderia ter, etc., menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. E além desses aqui, que só tem inteiros, poderia ter 3,1, 3,2 e por aí vai. Um monte de número teria aqui, né? E por que aqui a imagem é só de 0 até mais infinito? Porque aqui é ao quadrado, né? Então, mesmo se eu pegar um número negativo, menos 3, quando eu boto ao quadrado, isso dá 9. Então, sempre vai ser um número positivo, ou 0, né? Porque se eu boto 0, 0 ao quadrado é 0. Então, é de 0 ou um número positivo qualquer. Então, apesar do domínio ser de menos infinito até mais infinito, a imagem eu só vou ter como imagem de F de 0 até mais infinito. A diferença aqui é colchete e aqui é parênteses. Por quê? Colchete significa o 0 faz parte. O 0 vai até o 0. Menos de 0 você não tem. Então, o mínimo que eu chego é 0. O 0 faz parte. Por que aqui é parênteses? Não é colchete também? Porque aqui não acaba. Aqui vai até o infinito e continua. Aqui não acaba. Então, aqui sempre vai ter número. Uma coisa Então, de por isso que é matemática que eu parente. nunca sabia na vida. Então, aqui é parente porque aqui não acabou. Aqui acabou, em 0 acabou. Aqui não acabou. Aqui sempre tem alguma coisinha a mais, né? Ou seja, se eu achar que o final é 1 milhão, pode ter 1 milhão, 0,0001 e por aí vai. Sempre tem alguma coisa a mais. Então, por isso que aqui é parênteses.
Agora, quando tem colchete de um lado e colchete do outro, significa que o primeiro número é esse e o último número, por exemplo, é esse, é 10. É o último número, primeiro e último número, né? Então, de 0 até 10. Então, o último número é 10 e o primeiro número é 0. Se bota 0 e 10 com parente, significa que é um pouquinho a mais do que 10. É 10 e alguma coisa. Então, está além do 10. Então, quando trabalhamos com subconjuntos de R, é usual caracterizar a função apenas pela regra ou fórmula que a define. Neste caso, entende-se que o domínio de F é o conjunto de todos os números reais para os quais as funções está definida. Já pula assim. Gráficos. Então, gráfico de uma função. Definição. Seja F uma função, o gráfico de F é o conjunto de todos os pontos x e f de x. Quando você vê isso, é a mesma coisa que está falando x e y, que a gente viu que y é f de x, né? Então, todos os pontos de um plano coordenado onde x pertence ao domínio de f. Então, x pertence ao domínio e y à imagem. X é o domínio, y é a imagem. Recordando, como fazer um gráfico de uma função? Assinalamos uma série de pontos, fazendo uma tabela que nos dá as coordenadas. Então, exemplo. O exemplo 1. O gráfico da função f de x igual a x2 consiste em todos os pares, x e y, pertencentes ao R2, ou seja, ao plano, duas coordenadas, x e y, tais que y é igual a x ao quadrado. Esse x ao quadrado é a lei que eu especifiquei para a função. E aí eu boto alguns valores, né? Então, como é pertencente aos reais, né? Então, não dá para botar muitos valores. Então, eu escolhi menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Com esses 4, 5 números aqui, eu consigo desenhar o gráfico dessa função. Então, quando x é menos 2, y vai ser menos 2 ao quadrado, que dá 4. Quando x é menos 1 ao quadrado, que dá 1. Quando x é 0, 0 ao quadrado é 0. Quando x é 1, 1 ao quadrado é 1. Quando x é 2, 2 ao quadrado, 4. E aí eu coloco aqui, ó, no lugar de x, tem aqui o ponto 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. E aí eu coloco os pontos. 1 está ligado com 1, menos 1 está ligado com 1. 0 está ligado com 0, 2 está ligado com 4, menos 2 ligado com 4. E aí eu uno os pontos, unindo os pontos, eu tenho o desenho da parábola. Então, esse é o meu gráfico dado por essa função aqui. Então, deixa eu ver se eu botei outro exemplo. Não botei outro exemplo, não. Vou botar outro exemplo aqui, rapidão. Outro exemplo. F de x igual a x mais 1. Quero que faça o gráfico disso aqui. F de x igual a x mais 1. Então, o primeiro ponto é vocês fazerem a tabela de pontos. Então, o primeiro passo é fazer a tabela. Então, coloca x e descobre quem é y. Então, quando x, vou botar dois valores negativos, né? Menos 2. Quando x é menos 2, menos 2 com mais 1 dá menos 1. Quando x é menos 1, menos 1 com mais 1 dá 0. Quando x é 1, ou quando x é 0. Quando x é 0, 0 mais 1 dá 1. Quando x é 1, 1 mais 1 dá 2. E para encerrar, quando x é 2, 2 mais 1 dá 3. E aí eu faço o plano cartesiano, eixo y, eixo x, 0, menos 1, menos 2, 1, 2. E aí eu vou ligando os pontos.
Menos 2 está ligado com menos 1. Menos 2 está ligado com menos 1. Então, vou botar menos 1 aqui. Menos 1 está ligado com 0. Então, está sobre o eixo. O 0 está aqui, então menos 1 está sobre o eixo. 0 está ligado com 1. 0 ligado com 1. 1 está aqui, então o ponto é esse. 1 está ligado com 2. 1 ligado com 2. O 2 está aqui. Aqui está o ponto que liga 1 com 2. E o 2 ligado com 3. O 3 está aqui. E aí depois pega a régua aí, passa ligando esses pontos aqui. Então tá aí o gráfico dessa função aqui, x mais 1. É essa reta. Alguma dúvida, pessoal? Faz mais um exemplo, por favor, professor. Só mais um. Só mais um? Fazer só mais um, viu? Vou pegar x e f de x igual... Vou apagar logo isso aqui. Já posso apagar aqui? Pode. Pode sim. Vou pegar aqui f de x igual a 2x menos 1, por exemplo. F de x igual a 2x menos 1. Então, essa é a minha função. Eu quero saber o gráfico. Não vou botar 2x, não. Vou botar menos. Menos 2x e em vez de menos 1, botar mais 1. Menos 2x mais 1. Então, eu pego, faço o gráfico, a tabela, né? Por enquanto, para fazer gráfico, tem que ser com tabela. Por enquanto. Depois a gente vai fazer gráfico sem precisar de tabela. A partir das próximas aulas. Então, x, y. Então, a mesma coisa. Vou pegar dois valores negativos. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, dois valores negativos, 0 e dois valores positivos. Para ficar bem equilibrado o gráfico. Mas pode ser qualquer número, viu? Podia ser só valores positivos, só valores negativos, vocês escolhem, qualquer número. É bom pegar números que faça poucos cálculos, né? Dependendo da função, você olha qual é o número que você vai fazer pouca conta, para não perder tempo fazendo muita conta, né? Então, esse exemplo aqui. Quando x é menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 com mais 1, 5. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 1, 3. 0 vezes menos 2 é 0, mais 1 dá 1. 1 vezes menos 2 é menos 2, com mais 1 é menos 1. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 1 dá menos 3. Então, tem esses números aí. 2 está ligado com 5, menos 1 com 3, 0 com 1, 1 com menos 1 e 2 com menos 3. Então, agora eu vou desenhar no plano cartesiano. Então, eu vou ter que fazer o plano cartesiano. Então, vou tentar fazer um plano cartesiano aqui. X, Y. Vamos lá, o Y vai até 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Zero, menos 1, menos 2 e menos 3. Esses são os valores de Y, no eixo Y. O eixo X é de menos 2, então menos 1, menos 2 até mais 2. 1, 2.
Então, com régua. Isso aqui tem que ser feito com régua para ficar bonitinho. Os espaçamentos. Aqui eu fiz sem régua, os espaçamentos estão bem ok. Menos 2 está ligado com 5. Então, vou ligar menos 2. Sempre eu passo uma reta paralela ao eixo Y. Então, vou ligar até chegar no valor e passo outra paralela. É sempre paralela a Y e paralela a X. Então, está aqui o ponto menos 2 com 5. Menos 1 está ligado com 3. Uma paralela subindo. Outra paralela a X agora. 0 está ligado com 1. Uma paralela até chegar no ponto 1. 1 está ligado com menos 1. Uma paralela descendo até chegar em menos 1. E 2 ligado com menos 3. Uma paralela até chegar em menos 3. Depois só é passar uma reta. Vou mudar de cor. Vou botar um azulzinho aqui. E aí você tenta passar uma reta cortando esses pontos. Ave Maria. Aí você passa uma reta tocando esses pontos aqui. E aí está o gráfico. Valeu, professor. Agora eu entendi. Ok? Então, por enquanto, todos os gráficos que a gente passar, por enquanto, tem que fazer assim, fazer uma tabelinha e desenhar o plano cartesiano para traçar, juntar esses pontos, né? Então, quando é uma função de grau 2, vai ser normalmente parábola, ou assim, ou para cima, ou para baixo. Nesse caso foi para cima, mas podia ser uma parábola assim para baixo. E quando não tiver termo a quadrado, só tiver termo de grau 1, normalmente é uma reta. Ou assim, como essa, ou como a anterior, para cima, né? Ou assim, ou assim. Ô, professor, Oi. se tivesse como isso exemplificar uma equação quadrada em que a parábola ficaria para baixo? Simples. Basta botar aqui um menos aqui. Ó. Eu boto um menos aqui, aqui vai ficar menos 4, aqui vai ficar menos 1, 0, menos 1 e menos 4. Então, se tivesse um menos aqui na frente, porque o menos não tá no quadrado, só quem está no quadrado é o x. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. Com esse menos daqui, menos 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. Com esse menos, menos 1. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. Com esse menos, menos 1. 2 ao quadrado é 4. Com esse menos, menos 4. Então, em vez de estar ligado aqui em cima, ia estar ligado aqui embaixo. 1 estaria ligado com... Tanto 1 como menos 1 estaria ligado com menos 1. Tanto 2 como o menos 2 estaria ligado com menos 4. O 0 continua sendo ligado com 0. Então, a parábola é assim. Então, professor, quando no quadro todos os números forem negativos, a parábola é para baixo. Exato. Todos os números positivos, parábola para cima, do F. Todos os números negativos, parábola para baixo. Também não necessariamente. Não necessariamente os números positivos e negativos, não. Porque a parábola podia começar aqui. Ó. De repente, ela podia começar aqui e vir para baixo. Deixa eu botar aqui a caneta de novo. De repente, ela podia começar aqui, e um número aqui acima, e vir para baixo. Ah, é mesmo. Pode começar no eixo Y em cima e vir para baixo. E sem nem chegar nos negativos antes, né? E aí eu ter valores positivos aqui, positivos. Entendi. Né? Então, vai depender de como está arrumado mesmo. Como você enxerga aqui. 0 vai estar aqui no alto, aí o menos 1 vai estar aqui no alto, o 1 vai estar aqui no alto e o menos 1. O 2 vai estar aqui um pouco mais abaixo e o menos 2. E aí por diante. Então, é botando os pontos. Professor, e na hora de fazer... saber resolver essas continhas aqui. Oi? Pode falar? Professor, na hora de fazer a tabela,
Eu vou escolher os números ou já vão vir? Pode escolher os números, é com você. Você escolhe os números que facilitam as suas contas. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. E eu não vou pegar esse usual de -2, -1, 1 e 0. E 2. Depende do exemplo que for, da questão, do problema, né? Por exemplo, se eu dou uma função desse tipo, f de x igual a x sobre 2 mais 1. Então, se eu dou uma função desse tipo, f de x igual a x sobre 2 mais 1. Então, não seria muito x e y. Eu não estaria sendo muito inteligente usar os mesmos números, -2, -1, 0, 1 e 2. Por quê? Quando eu chegasse em -2, tudo bem. -2 por 2 daria -1, -1 com mais 1, 0. Mas quando eu chegasse em -1, -1 por 2 é -1 meio. -1 meio mais 1, aí já vai eu ter que fazer conta com fração, perder. Então, eu posso pegar outros valores, né? Eu posso pegar, por exemplo, 4, -4, e aí -4 dividido por 2 dá -2, mais 1 dá -1. Aí posso pegar -2, e -2 dividido por -2 dá -1, ou -2 dividido por 2, né? -2 dividido por 2 dá -1, com mais 1, 0. Aí, em vez de pegar 1, pego 2, porque 2 por 2 dá 1, com mais 1 dá 1. E em vez de pegar o 3, eu pego 4, porque 4 dividido por 2 dá 2, mais 1 dá 3. Então, pego o número que facilite minhas contas. E aí, faço o gráfico. E aí eu faço o gráfico usando esses números que eu coloquei. E aí, fazendo o gráfico, eixo X, eixo Y. Em X, eu vou começar em -4. 1, 2, 3 e 4. -1, -2, -3, -4. E o X é 0, 1, 2 e 3 e -1. E aí vou ligar. -4 está ligado com -1. Então, -4 com -1. O -2 está ligado com 0. -2 com 0, então o ponto é em cima do eixo. O 2 está ligado com 4. 2 está ligado com 1. 2 está ligado com 1. E o 4 está ligado com 3. 4 ligado com 3. E aí traça a reta. Então, isso tem que ser feito com régua, né? Para poder dar certinho. Dar uma reta certinha, né? Os espaços têm que ser iguais aqui, de 1 centímetro para cima, 1 centímetro para os lados. E aí você, com a régua, fica a reta certinha, né? Se ficar torta é porque os espaçamentos não estão corretos, né? Porque a conta bate certinho. É uma reta. Isso aqui é uma equação de uma reta. Vamos prosseguir. Operações. Que operações a gente pode fazer com as frações? Então, assim como podemos adicionar, subtrair, multiplicar e dividir números, também podemos fazer com as frações, com as funções também, através das operações. Essas são produzidas como segue. Então, eu posso ter a soma de duas funções. Então, a soma f mais g de x é f de x mais g de x. Então, se eu tenho duas funções para somar na variável x, é f de x mais g de x. F menos g de x é f de x menos g de x. F vezes g de x é f de x vezes g de x. E o quociente f sobre g de x é f de x dividido por g de x.
O domínio das funções soma, subtração e multiplicação nada mais é do que a interseção dos domínios de f e de g. Então, tudo que faz parte de f e de g ao mesmo tempo é o domínio tanto da soma, da subtração, como da multiplicação. Então, se eu tenho f aqui, por exemplo, graficamente, f e g aqui, essa é a função f, essa é a função g. Então, a interseção, o que faz parte dos dois, é o domínio tanto da soma, subtração, como multiplicação. Já para f sobre g, também é interseção, porém, exclui-se o ponto onde g de x é zero. O ponto de x que torna g de x é zero, porque eu não posso ter divisão por zero, né? Então, é a interseção também, porém, exclui-se os pontos onde a função de baixo vai ficar zerada. Exemplo. Então, nós temos um exemplo aí. F de x é igual a raiz de 5 menos x. E g de x é raiz de x menos 3. Eu quero f mais g. Então, f mais g é bem simples. Eu pego f, raiz de 5 menos x, mais o g, raiz de x menos 3. Acabou-se, é só isso. F mais g. Eu pego f menos g, eu pego f menos o g. Acabou-se. F vezes g, f vezes g. E f sobre g, f sobre g. Aí eu quero perguntar, quem é o domínio da 1? O domínio da função 1 vai ser o domínio de f junto com o domínio de g. Então, olha, quem é o domínio de f? A gente tem que ver quem é o domínio de f. Então, domínio da função f. Domínio da função f. Nesse caso aqui, a gente tem que olhar aqui quando é que essa função é válida. Essa função é válida, raiz quadrada. Raiz quadrada, nós temos raiz quadrada para todos os números não negativos, ou seja, de 0 em diante, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, eu vou pegar aqui, 5 menos x tem que ser maior ou igual que 0. Então, o número que está dentro da raiz, para valer essa função, tem que ser maior ou igual que 0. Resolvendo isso aqui, menos x maior ou igual, passo 5 para o outro lado, menos 5. Como eu quero saber quem é x, eu não quero saber quem é menos x. Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1. E aí, quem é menos vira mais. Maior e menor vira maior ou igual, vira menor ou igual. Inverte os sinais. Inverti o sinal desse, inverti esse sinal. Menos 5 vira 5. Então, o domínio de f é todos os números maiores ou igual a 5. Porque se eu botar 5, 5 menos 5 é 0. Raiz de 0 é 0. Menor ou igual a 5, quer dizer. Todo número menor ou igual a 5. Se eu pegar 4, 5 menos 4 é 1. Raiz de 1 é 1. Se eu pegar 3, 5 menos 3 é 2. Eu tenho raiz de 2. Raiz de 2 é 1, alguma coisa. Se eu pego 0, 5 menos 0, raiz de 5, existe. Se eu pego menos 1, 5 menos 1, vai ficar 5 mais 1, que dá 6, raiz de 6 existe. Então, todos os números menores ou igual a 5. Ou seja, o domínio de f está aqui, ó, de menos infinito até 5. Todos os números menores ou igual a 5. Se eu botar 6, já não vale, porque 5 menos 6 dá menos 1. Raiz de menos 1 não existe. Então, qualquer número maior do que 5 já vai dar um número negativo. E aí não existe. Então, o domínio está aqui. O domínio de f é todos os números de menos infinito até 5. E o domínio de x, ou de g? O domínio de g de x. Então, eu vou pegar isso aqui, que está dentro, e vou fazer a mesma coisa. X menos 3 tem que ser maior ou igual que 0. Isolando x, então x tem que ser maior ou igual que 3. Todos os números maiores ou igual que 3. Então, quem é o domínio aí?
de 3, aí, colchete, porque o 3 faz parte, de 3 até o infinito, até o mais infinito, porque é maiores do que 3. Então, se eu pego 3, 3 menos 3 é 0. Se eu pego 4, 4 menos 3 é 1. Existe raiz de 1. Agora, se eu pego um número menor do que 3, por exemplo, 2, 2 menos 3 dá menos 1. E aí, menos 1 não existe. Então, está aqui o domínio de G. Então, quem é o domínio da soma, da subtração, da multiplicação? Eu vou juntar os dois lados, né? Eu vou juntar os maiores do que 3. Vou fazer aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai até infinito para lá, e vai até infinito para cá. Menos infinito e mais infinito. Juntando os dois. Dg é maior ou igual que 3. Dg é daqui para cá. Botei bolinha fechada porque o 3 faz parte, viu? Então, maiores ou igual que 3. O F, menores que 5. Menor ou igual que 5. Então, o 5 faz parte, bola fechada, para cá. O que serve para os dois ao mesmo tempo? A interseção é o que serve para os dois ao mesmo tempo. De 3 a 5. Então, por isso está aqui, de 3 a 5. Então, todos os números entre 3 e 5, contando 3 e contando 5, serve tanto para soma, subtração e multiplicação. Eu posso botar qualquer número entre 3 e 5 que dá resultado isso aqui. Agora o quociente. O quociente, esse último aqui, também é de 3 a 5, porém, veja que aqui tem parênteses. Ou seja, o 3 não faz parte. O 3 está fora. Então, o 3 não faz parte desse conjunto. Está fora. O ponto 3 foi excluído. Por quê? Se eu boto 3, 3 menos 3 é 0. E 0 não pode existir no denominador de uma fração. Ele pode existir dentro da raiz, ele pode existir. Mas no denominador da fração, ele não pode. Então, Ô, professor, Oi? numa reta, então, eu representaria esse 3 com a bolinha vazia? Exato. Numa reta aqui, para o item 4, o 3 estaria aqui, com a bolinha vazia, indo para 5 com bolinha cheia. E 4 aqui. Obrigado. Então, seria isso. 3 está fora e o 5 está dentro. Então, é igual ao domínio do anterior, porém tem que olhar quando não vai zerar o denominador. E aí, um assunto bem importante, que tem atividade para vocês fazerem, que é o FOG e o GOF. Então, definição. Dada duas funções, f e g, a função composta de g com f, denotada por GOF, é definida por GOF de x igual a g de f de x. Também pode ser o FOG, viu? Que seria f de g de x. É a mesma coisa. Então, o domínio de GOF é o conjunto de todos os pontos de x no domínio de f, tais que f de x esteja no domínio de g. Lendo assim parece ser complicado, mas fazendo é simples. Simbolicamente, o domínio de GOF é x pertencente ao domínio de f, tal que f pertence ao domínio de g. Diagrama. Eu tenho f, eu tenho x, né? Que vai ser levado a f de x e vai ser levado a g de f de x, né? Então, o f trabalha com esse x aqui, né? Por isso que é f de x. O g vai trabalhar com f de x, por isso que é g de f de x. Então, daqui passa para cá, aqui daqui passa para cá. Ou direto daqui para cá, que é usando o GOF. Quem tá no sofá, aí não é vantagem, né? Vamos fazer um exemplo para vocês O entenderem. microfone tá ligado, mano. Não tem como você desligar? Vamos ver se vocês entendem com um exemplo. Deixa eu ver se eu botei algum exemplo aqui. Botei 2. Exemplo.
seja f de x igual a raiz de x e g de x igual a x menos 1, encontre quem é GOF. Lembre-se que GOF é g de f de x. GOF é g de f de x. Então, eu quero saber isso, quem é GOF. Então, observe. Em g, eu jogo o f. G é isso aí. G é x menos 1. Quando eu jogo f, então, é g de f. Quem é f? Raiz de x. Então, g de raiz de x. Ou seja, aqui é x, né? Aqui é x menos 1. Se aqui eu botei raiz de x, então vai ficar raiz de x menos 1. Então, tá aí. O g de f de x é raiz de x menos 1. Simples. Se por acaso eu pedisse quem é g, quem é GOF, no caso, quem é GOF de 4? Quem é GOF de 4? Qual seria a resposta? Hein, pessoal? Quem é GOF de 4? Número 1. Raiz de 3. Vamos lá. GOF de 4. G de f é dado por isso aqui. Raiz de x menos 1. Né? Que é isso aqui. G de f, o f eu joguei aqui dentro, que resultou nisso. Se eu quero GOF de 4, G de f é o GOF. Então, é raiz, no lugar da função eu coloco 4. No lugar do x eu coloco 4. Então, 4 menos 1. Isso dá o quê? 2 menos 1, que dá 1. Então, a resposta 1. Porque no lugar do x, eu coloco o valor que eu quero. O GOF é essa fórmula aqui. Eu coloco o valor que eu quero. GOF de 4. GOF é essa fórmula. O GOF de 4 é raiz de 4 menos 1. Se eu quisesse, em vez do GOF, o FOG. Quem é o FOG? Quem é FOG de x? Como é que ficaria o FOG? Raiz de x menos 1. Exato. Então, no lugar do f agora, porque o GOF é f de g de x. Ou seja, no lugar da variável de x, eu jogo o g dentro. Então, quem é g? É x menos 1. X menos 1 vai entrar no lugar do x. Então, isso é raiz de x menos 1. E aí, se eu perguntasse, quem é FOG de 10? Quem é FOG de 10? Seria 3. 3. Que seria a raiz de 10 menos 1, que daria a raiz de 9, que dá 3. Agora, um minutinho para vocês fazerem o segundo, para a gente acabar a nossa aula. Quem é GOF, quem é FOG, quem é FOF e quem é GOG? É para pôr no caderno e enviar atividade de mensagem, professor? Oi? A atividade já saiu, né, para vocês. É para vocês fazerem e enviar. Essa aqui é para fazer agora, só para dizer. Só para ir dizendo Professor, eu logo. estava achando que eu estava entendendo. Quando você colocou aí agora, eu já não sei mais fazer nada. Vamos lá. G de F. G de F. GOF é G de F. Então, no lugar do X aqui, entra F. F vai entrar no lugar do X. F é isso aqui tudo. 2x menos 3. Então, no lugar do X, vai entrar 2x menos 3. Então, vai ficar raiz, né, que é do G. Raiz, quem é X? X é o F. F é 2x menos 3. Então, raiz de 2x menos 3. Tá aí o G de F. Raiz de 2x menos 3. Como já chegou no nosso horário, viu, pessoal?
Quem quiser sair, antes de sair, bote presente aí, digite presente aí no chat, ok? Depois eu vou pegar pelos presentes de vocês aí e botar no swap. Que vai demorar um pouco, que eu não organizei o swap ainda, então depois da aula eu boto a presença de vocês. Então vão digitando aí no chat presente. Então, G de F ou GOF é, no lugar do X eu jogo o F. Então, no lugar do X, entrou 2x menos 3, 2x menos 3, 2x menos 3. Então, tá aí. Esse é a letra A, GOF, G de F. Alguma dúvida no GOF? B. Quem seria o FOG? O F de G, como é que fica? Hein? Como é que fica? O FOG. Tá me dando desespero, professor, ver isso aí. Você explica, eu acho que eu entendi. Quando vai pro outro, eu já não sei mais como é que faz. É inverso agora. O FOG é F de G. Então, aí, no lugar da variável de F, você vai colocar o G dentro. Quem é G? É isso aqui, é. Isso aqui entra no lugar de X. Se entrou no lugar de X, entra também no lugar de X aqui. 2x menos 3. 2 raiz de X, que é o G, né, agora. G entrou aqui. 2 raiz de X menos 3. Tá aí o FOG. O FOF. F de X. Ou seja, ele entra dentro dele mesmo. Como é que vai ficar? Fica 2, que multiplica 2x menos 3, menos 3. Isso. Exato. Arrumando isso aqui, dá o quê? 4x menos 6 com menos 3, menos 9, né? 4x menos 9. Arrumando, né? Eu podia parar aqui, mas é bom arrumar. Letra D. GOG. G de X. Ou seja, G vai entrar dentro dele mesmo. Vai ficar como? Raiz da raiz de x. Raiz da raiz de X. Posso arrumar aqui? Creio eu que sim. Fica como? Raiz de qual grau? Segundo grau. Raiz do quarto grau. Quarto grau. Porque raiz de X significa X elevado a meio. Quando tem outra raiz, significa outro meio aqui, né? Meio vezes meio dá 1/4. Então, raiz quarta de X. E o grau daqui é esse grau daqui de baixo, né? Como 1 vezes 1 dá 1. Aqui é como se tivesse 1 aqui, não precisa botar. 2 vezes 2 é 4. E 4 aqui. Raiz quarta de X. Então, por hoje é só. A atividade está lá para vocês fazerem. Então, se divirtam, vale 3 pontos. Por favor, acerte que as notas de vocês estão baixas, viu? Professor, aquilo lá que tá, é a nota? Oi? Aquilo lá que tá lá, 3 pontos no meu, é a nota mesmo, de verdade? É a nota. É. Gente, eu nem acreditei, eu tinha que perguntar, porque eu achei que estava errado. Você achou que você merecia menos, era? Não, professor, Eu mais do que você merecia. Eu fiquei tão insegura se estava certo, se não estava, na segunda questão. Eu achei que tinha que simplificar mais, mas depois fiquei com medo de não ter. Eu falei, não, vou mandar desse jeito, seja lá o que Deus quiser. Ainda bem que deu certo. Valeu, professor. Ô, professor, o senhor já deu a nota dessa última tarefa? A minha eu não vi, não. Essa última não. Ainda não corrigi, não. Ah, Vou tentar corrigir agora. Tá bom, obrigada.